Meu nome é Emanuele Dias de Moraes, sou estudante de Psicologia e congrego na Igreja Batista Lagoinha, Rio Grande. E vou apresentar aulas sobre criação, queda, redenção e restauração. Essa aula é da conclusão de curso Escola de Mestre Carisma Online. Veremos nessa aula sobre a criação do universo, a criação do homem, a queda, a redenção e a restauração. Aqui na introdução somos apresentados à origem do universo e ao início da vida e ao relacionamento de Deus com a humanidade. Iniciamos na criação. Gênesis significa o começo, a origem. No primeiro livro da Bíblia, podemos entender como tudo começou, a criação. Indica que o mundo não foi gerado sozinho, mas que foi criado por alguém. Na escola, geralmente aprendemos sobre a teoria do Big Bang ou a teoria da evolução, mas a gente sabe que nós que cremos na palavra de Deus, sabemos que tudo foi criado por Ele. Então o mundo ele não foi autogerado, mas ele foi criado por um ser. E esse ser a gente sabe que é Deus. Então Gênesis significa o começo, a origem. E é por isso que a Bíblia começa pelo livro de Gênesis. O nosso Deus, ele é um Deus intencional, de Gênesis a Apocalipse. E a origem fala sobre a criação do universo. Sobre a criação do universo, nós vemos aqui do primeiro dia ao sexto dia. No primeiro dia, Deus cria a luz e separa a luz das trevas. No segundo dia, Deus cria o céu, o firmamento e separa as águas de cima das de baixo. No terceiro dia, Deus cria a terra seca e as plantas. No quarto dia, Deus cria o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, Deus cria as criaturas marinhas, pássaros. E no sexto dia, Deus cria os animais e os humanos. E nós vemos aqui que tudo foi criado por Deus. Deus afirma que tudo que Ele criou ficou muito bom. Tudo foi criado para a glória de Deus. A criação expressa o amor do Pai pelo Filho. Cristo é o começo e o fim de todas as coisas. Então aqui nós vemos que tudo foi criado para Ele. Nós somos seres relacionais para nos relacionarmos com Deus. Deus criou tanto os animais, Deus fez a separação das trevas e da luz, mas Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Em Gênesis 1:31 diz: e Deus viu que tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Depois nós vamos ver a criação do homem. Aqui quando fala homem significa humanidade, homem e mulher. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança no sexto dia da criação. Deus pegou um pouco de terra, moldou o homem e ele soprou o espírito de vida. Assim surgiu Adão, feito não pela palavra, mas pelas mãos de Deus. Todas as outras coisas foram feitas pela palavra. Então Deus falou: haja luz e houve luz. Mas o homem foi feito pelas mãos de Deus. E Deus soprou fôlego de vida nas narinas do homem. E depois que Deus criou o homem, Deus coloca o homem em um profundo sono. E através daquele sono, Deus tira aquela costela de Adão e faz a mulher. Então, mulher e o homem foram criados por Deus e receberam o fôlego de Deus. Nós somos semelhantes a Deus. Então, em Gênesis 2:7 diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Mas depois de Deus ter criado o homem, ter criado a mulher, Deus ter colocado o fôlego de vida e ter dado domínio sobre a criação, infelizmente aconteceu a queda. Aqui fala que Adão e Eva desobedeceram a Deus após receber uma ordem de não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus dá uma ordem a Adão que eles não comessem da árvore do conhecimento, mas infelizmente através da desobediência, quando Adão ouve, aquela sugestão de Eva, quando Eva lhe apresenta o fruto e Adão come aquele fruto, nós
recebemos o que? A destituição da presença de Deus. Porque Deus deu uma ordem e Deus falou que o resultado da desobediência seria a morte. Não a morte física, como nós morremos hoje, mas sim uma morte espiritual. E por causa do pecado, eles foram desligados de Deus. Em Gênesis 3:3 diz: mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. A Bíblia diz que acima do nome de Deus está a sua palavra, e Deus não poderia contrariar aquilo que ele tinha dito. Mas, graças a Deus, após a queda, nós recebemos a redenção. Diante da queda, o homem perde a comunhão com o Criador. Deus escreve um plano para ter a humanidade de volta, e esse maravilhoso plano se chama graça. A palavra graça, ela significa favor imerecido. Nós não merecíamos, mas nós recebemos esse presente. Esse presente nos conecta novamente através do seu Filho Jesus. Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Nós sabemos que há Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então o próprio Deus, Jesus, se fez homem para morrer no meu e no teu lugar. Em Romanos 5:8 fala: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então Deus não poderia deixar impune aquela desobediência. Deus não poderia deixar impune aquele pecado, porque Deus deu uma ordem: se vocês comerem do fruto, vocês receberão a morte. Não a morte física naquele momento, mas uma morte espiritual. Mas graças a Deus, através da redenção, nós somos conectados, ligados a Deus novamente. Depois nós vemos a restauração. Após nós sermos redimidos através de Jesus, Jesus, ele quer restaurar, Deus, ele quer restaurar aquilo que foi perdido lá em Gênesis, lá no jardim do Éden. O pecado nos afastou de Deus. Somos criados para nos relacionar com o nosso Criador. Então nós somos seres relacionais, feitos para nos relacionar com Deus. O diabo, ele quis ser semelhante a Deus, mas Deus fez o homem e a mulher semelhante a ele. Por isso que o diabo seduziu a Eva, oferecendo aquele fruto para ela. Eva, ela simplesmente ouviu aquilo, ela foi levada, em vez de olhar para o jardim, em vez de olhar para tudo que ela tinha, ela olhou apenas para aquele fruto que ela não tinha. E muitas vezes nós somos como Eva, não olhamos para aquilo que temos, mas olhamos para aquilo que não temos e acabamos perdendo a comunhão com Deus. E é por isso que nós devemos estar conectados com Deus, porque através de Jesus nós somos conectados com o Pai novamente. Jesus resgatou o homem, trazendo de volta para o Pai. Saímos da condição de criatura e nos tornamos filhos de Deus. As pessoas têm mania de falar que eu sou filho de Deus, mas não é verdade. Nós somos criaturas feitas por Deus. Só passamos a ser filho de Deus quando nós aceitamos Jesus. Jesus, ele era unigênito do Pai, mas se fez primogênito de muitos irmãos, incluindo eu e você. O sacrifício de Jesus foi temporário, mas o impacto foi eterno. Jesus, ele não olhou para a dor que ele ia ter, ele não olhou para aquele momento de dor que ele estava naquela cruz, mas ele entendeu que aquele sacrifício teria um impacto eterno. Por isso a Bíblia diz, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, o unigênito do Pai, se fez primogênito de muitos filhos, incluindo eu e você. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não seremos condenados pelo pecado que nós cometemos, mas pela graça que rejeitamos. Não há pecado no mundo que não possa ser perdoado. Muitas pessoas, elas falam assim, eu sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém, mas se elas não reconhecerem que elas precisam da graça, favor imerecido, elas não poderão passar a eternidade com Jesus. Por isso a Bíblia, ela é um livro intencional de Gênesis a Apocalipse, porque ela começa em Gênesis, na origem, mas ela termina em Apocalipse,
onde haverá uma restauração daquilo que foi perdido no Éden. E para finalizar essa aula, eu gostaria de ler com vocês o livro de Apocalipse 22, 16, que diz assim: Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar testemunho dessas coisas, e vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Amém? Aqui, finalizando a nossa aula, eu coloquei a fonte, que foi as referências bibliográficas, a Bíblia Nova Versão Internacional, material de apoio, curso START, Lagoinha Global, apontamentos de teologia sistemática, Richard Guerra, editora Profetizando Vidas, e a Nova Criação, da Renata Xavier, também editora Profetizando Vidas. Amém?